E aí, galera, bacana? Então, vamos com mais uma aula de Sociologia, continuando aí o nosso curso para a segunda etapa da UEMA, né, galera aí que fez CFO, Sociologia, essas coisas aí, beleza? Então, antes você se inscreve no canal para a gente continuar postando as aulas, fazer o curso completo, para você também ficar ligado, né, quando a gente for postar novas aulas aqui. Vamos colocar aulas relacionadas com o edital da UEMA, sempre respondendo no final duas questões. Você baixa o material, aí está no link da descrição, né, para você ter acesso às 5 questões que nós temos lá, todas comentadas, tá? Discursivas do assunto para você ir treinando. Então, cada aula nós temos essas questões que você pode baixar, beleza? Então, se inscreve aí, divulga para a concorrência, para a gente agilizar aí o esquema, tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o positivismo de Auguste Comte, tá? Nós já sabemos que o Auguste Comte, ele é o pai da sociologia, né? Ele porque ele vai ser o cara que vai atribuir um método para a investigação da sociedade. Então, e criar o positivismo. Mas o que de fato seria o positivismo? De fato, o positivismo é essa corrente sociológica do século XIX, tá? Que defendia o estudo da sociedade com base na experimentação. Olha só, defender estudar a sociedade com base na experimentação. O que significa? Significa que eu vou abandonar aquelas especulações baseadas no senso comum, ou na religião e no sobrenatural. E eu preciso agora compreender os fenômenos através de um método. E o método que vai ser utilizado vai ser o método científico. Então, por isso que a sociologia ela é um método científico, tá? O positivismo é essa corrente, essa primeira corrente sociológica que atribui a ciência como um único critério válido, né, para chegar a uma conclusão sobre um fenômeno, tá bom? Então, a aplicação do método científico, abandonando explicações mágicas e sobrenaturais. Então, o positivismo foi a primeira corrente sociológica que adotou o método científico para compreender a sociedade, tranquilo? Muito bem. E esse método ele vai ser muito útil também para se identificar, né, os problemas sociais. Nós vimos na aula passada que a sociologia ela surge em meio a isso, ela surge em meio aos problemas que foram decorrentes das revoluções, né? Da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que transformou a sociedade. Então, eu preciso agora compreender quais foram os verdadeiros motivos desses problemas, né? Dessa nova sociedade. E compreender isso indo a campo, colhendo dados, estatísticas, né? É um método experimental, é um método científico mesmo. Conhecer, né, o verdadeiro motivo desses problemas sociais, identificá-los. Então, o positivismo, ele busca um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade, tá? E no momento, a única forma, né, de aceitação de verdades era através do método científico, né? Porque era o método que as ciências naturais até utilizavam. Nós já sabemos que essa corrente ela vai surgir no contexto da Revolução Industrial, porque foi na Revolução Industrial que nós tivemos toda a transformação, né? Daí a necessidade de compreender essa sociedade. Então, a base intelectual até para o positivismo, para a sociologia, foi o iluminismo. Por quê? Observe que o iluminismo foi do século XVIII e a sociologia ela vai surgir no século XIX. Porque foi lá no iluminismo que nós temos uma maior concretização do racionalismo. Nós sabemos que o iluminismo foi um movimento intelectual, né, onde eles cultuavam a razão, tá? Então, o método científico ele se desenvolve mais no iluminismo, né? Lembrando que esse método científico ele não foi do século XIX. O método científico é já do século XVI, início do mundo moderno. Só que agora no século XVIII, século XIX, ele se desenvolve, né? E eis a necessidade de uma ciência, de um método, né, que seja aplicado para compreender os fenômenos da sociedade. Por isso que a gente fala que a base intelectual do positivismo, do iluminismo, foi, da sociologia, de fato, foi o iluminismo. É por isso que essa ciência agora, o homem no século XIX, ele está tão otimista com essa ciência que ele acredita que ela é capaz de resolver os problemas da sociedade. Tá? Por isso que existe uma crença no progresso através do método científico. A ciência ela pode sim identificar os problemas e ela pode sim resolver esses problemas. Então, existia todo um otimismo frente à ciência. Por isso que esse método científico ele vai ser bem válido, tá? E vão atribuir a ele até
o papel, né? O papel de resolver, vão atribuir à ciência o papel de resolver os problemas da sociedade. Nós sabemos hoje que não é bem assim, né? Nós sabemos que a ciência ela apenas identifica, a sociologia apenas identifica, mas quem resolve são as instituições públicas, tá bom? Beleza? Muito bem, então não esqueçam que o positivismo foi essa primeira corrente sociológica. Nós temos a lei dos 3 estados, né, que é uma teoria de Augusto Comte, lembrando que o método positivista, galera, não esqueça, o método positivista ele tem algumas características. O positivismo é ciência, cientificismo. O positivismo, eles acreditam no processo da evolução das sociedades, que seria o darwinismo social, né? As sociedades, elas passam por um processo evolutivo. Mas o interessante disso é o seguinte, que já que as sociedades, elas passam por um processo evolutivo, sai de um estágio para chegar a outro, que nós vamos ver aqui na teoria de Augusto Comte, né? A lei dos 3 estados, isso não acontece de forma homogênea, não. Tá? Não são todas as sociedades que passaram por esse processo. Algumas até evoluíram mais do que a outra, né? Na concepção positivista. E isso é muito perigoso. Foi muito perigoso para a época. Por quê? Porque deu a entender que algumas sociedades eram mais evoluídas do que outras. Isso foi até uma justificativa para explorar outras sociedades, né? No caso, o imperialismo. O imperialismo vai utilizar essa justificativa de que algumas sociedades evoluíram porque chegaram ao estágio científico e outras não. Então, deve-se levar esse processo científico, essa civilização, para aquelas nações que não conseguiram chegar naturalmente, né? É a famosa missão civilizadora, né? Que os países europeus vão utilizar como justificativa para explorar os países africanos e asiáticos. E Augusto Comte, né, na sua teoria dos 3 estados, ele fala que são etapas do pensamento, na qual o conhecimento está sujeito em sua evolução passar por 3 estados diferentes, ou seja, 3 maneiras diferentes de como as sociedades compreendiam seus fenômenos. Segundo essa lei, o espírito humano teria de passar por 3 fases sucessivas. Beleza. O que seria essa lei dos 3 estágios, 3 estados? São 3 condições. É uma teoria evolutiva. Tipo, uma sociedade, ela via os fenômenos de tal forma. Mas quando ela muda aquela visão dos fenômenos e passa para outra, já é outro estágio. Até chegar ao científico. É por isso que Augusto Comte, ele fala que as sociedades, elas passaram por 3 estágios. 3 estágios. O primeiro estado da humanidade foi o estado teológico, onde o homem ele via os fenômenos, né, ele via as coisas da sociedade, só que ele tinha um pensamento místico, né, em que o mundo é dominado pelas considerações do sobrenatural, religião, Deus. Então, o estado teológico é aquele modelo de sociedade que eles ainda têm uma visão religiosa dos fenômenos que acontecem ali. Eles não têm uma explicação além do religioso, além do imaginário. Ali predomina o fetichismo, né, culto de objetos materiais, né, as magias, ou politeísmo, ou monoteísmo, porque sempre eles estão atribuindo aos deuses os fenômenos, né, as coisas sociais que acontecem. Esse é o estado teológico. Só que as sociedades, né, elas passam para o estágio, um estado mais evoluído, que esse segundo agora, que as sociedades passam, seria um estado intermediário, né, esse metafísico. O que significa esse estágio metafísico ou filosófico? Intermediário. Tipo, o homem nem tem uma explicação religiosa, ele não busca, nem busca no imaginário, nem busca nas religiões as explicações para os fenômenos, mas também ele não tem uma explicação científica para aquilo. Então, que tipo de visão o homem tem? Uma visão filosófica, que ele está questionando. Ele questiona a visão religiosa, mas ele não tem uma explicação clara, objetiva, como a ciência. Por isso que o segundo estado, esse metafísico, esse filosófico, é um estado de transição, tá certo? Onde as transformações, as transações do sobrenatural são substituídas pelo pensamento filosófico sobre a essência dos fenômenos. Reunião de todas as forças numa só chamada natureza. É que vê um panteísmo. Como ele já começa a observar para a natureza de forma diferente, né? Como ele via antigamente. Porque no estado teológico eram os deuses que criaram, que moviam a natureza. Agora não. O homem começa a ter uma visão voltada para a natureza. Só que ainda não é uma visão científica, tá? Por isso que é chamado também de estado metafísico. Por quê? Porque não existe nem explicações religiosas e nem explicações científicas. Beleza? Então, observe como que Augusto Comte está desenvolvendo essa lei dos 3 estados. As sociedades evoluem de um estado ao outro, né? O teológico, visão religiosa, o metafísico, abandonando aquela visão religiosa,
mas eu não tenho também uma explicação científica quando eu posso comprovar as coisas. É aí que nós chegamos no terceiro estado, que seria esse estado positivo, que seria o estado mais evoluído das sociedades, que é o estado científico, tá? Onde a ciência, ou a observação cuidadosa dos fatos empíricos, experimentais, o teste sistemático de teorias, tornam-se modos dominantes para se acumular conhecimentos. Vai ser aqui que nós teremos o uso das leis científicas, da matemática, da astronomia, da física, da química, da biologia, da lógica. Por isso que esse estado é o estado positivo, que é o estágio mais evoluído das sociedades, que no caso os europeus se identificavam nessa condição, nesse estado. Nós passamos por esse processo científico, nós viemos lá do teológico, passamos pelo metafísico e chegamos a esse estágio. O século XIX, esse estágio científico, onde agora é necessário abandonar aqueles outros modelos de explicações, tá? E buscar apenas no positivismo, buscar apenas na ciência, tá? A explicação para os fenômenos. Então, essa lei dos três estados é muito cobrada em prova, tá? Para se discutir as características dela. Tá? Não esqueçam, é uma teoria evolutiva onde a sociedade sai de um estágio teológico, passa pelo metafísico, que é transitório, até chegar ao estágio científico, onde ele tem uma visão, né, mais crítica, mais experimental dos fenômenos da sociedade. E vai ser por esse método científico que eles vão compreender. E Augusto Comte, ele acredita plenamente na ciência. Né? A galera do positivismo, eles acreditam que a ciência vai resolver os problemas. Olha só, os problemas decorrentes da revolução. Tá? Porque agora, compreendendo os fenômenos, nós podemos interferir nesses fenômenos, tá bom? Então, o positivismo é essa ciência social que vai compreender a sociedade e solucionar os problemas da sociedade. Lembrando que neste século XIX, o homem está altamente otimista frente à ciência. Tranquilo? Então, não esqueçam, Augusto Comte, o pai da sociologia. E ele vai ser o pai da sociologia porque vai ser ele que vai delimitar o método. O método tem que ser o científico. O método tem que ser o que abandone o sobrenatural. O método tem que ser o experimental. Ele que vai identificar isso aqui. Ele vai dar um nome para a ciência. Ele está tão invocado com as ciências naturais, se ele tem ideia, que ele chama primeiro de física social, né? Depois que ele muda para a sociologia. E vai dizer, é a sociedade que nós temos que estudar. Então, Augusto Comte, ele identificou o método a ser investigado, o nome da ciência e o objeto de estudo. Tranquilo? Por isso que a gente atribui a Augusto Comte o positivismo. Aí a pergunta, o positivismo é válido hoje? Eu posso ter essa mesma sociologia hoje, ter essa mesma mentalidade que tinha o positivismo, essa primeira corrente sociológica? E a resposta é não. Por quê? Porque, primeiro, essa ideia de evolução de sociedades hoje é abandonada pela sociologia. Nenhuma sociedade é mais evoluída do que a outra. Essa ideia de superioridade não existe nas ciências sociais. Nenhuma sociedade é superior à outra. Todas estão no mesmo estágio evolutivo. E hoje também não acredita-se, a sociologia ela não vai resolver os problemas da sociedade. Identifica os problemas da sociedade. Quem quiser resolver, que resolva. As instituições, mas quem colhe os dados, quem dita os problemas é a sociologia. Ela apenas identifica. Agora, resolver, ela não resolve. Tá? Porque quem resolve são as instituições. Por isso que as instituições precisam de um economista, precisam de um sociólogo, para que eles possam identificar os problemas. Beleza? Então, nós vamos ver bem rapidão umas questões. Essa primeira aí. Segundo Augusto Comte. Lembrando, você pode aí, né, baixar as questões. São 5 questões discursivas, né, para desenrolar o esquema. Elas estão comentadas, né, para vocês treinarem, tá? É treinar, escrever bacaninha para poder fazer uma boa prova. Tranquilo? Bora lá. Segundo Augusto Comte, a sociedade humana deve passar por 3 estados: o teológico, o metafísico e, por último, o positivo, que seria o científico. É nesse último estado que, para Comte, a sociologia se torna tão importante. Letra A. Qual a razão dessa importância? Respondo aí. Beleza. Então, com certeza, eles colocaram o quê? Que vai ser nesse último estado aí que nós temos um método mais preciso, que é o método científico e experimental. É nesse terceiro estado aí que eu vou utilizar o método, tá? Eu vou abandonar o sobrenatural, tá? E eu vou compreender a sociedade de forma positiva, de forma clara e de forma objetiva.
beleza? Por isso a importância. Porque só a ciência também pode trazer essa certeza, né? A investigação científica pode trazer a clareza dos fenômenos. Tranquilo? Letra B. Esse tipo de argumento continua sendo válido? Esse argumento de que, como é a metafísica, é nesse último estado que para a Conscienciologia se torna tão importante. E aí, o que vocês acham? Essa que eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês analisarem e pensarem, será se de fato hoje a ciência pode resolver todos os problemas da sociedade? Beleza? A segunda questão. Tendo em vista o contexto do surgimento da sociologia, disserte sobre o significado desta formulação de Auguste Comte quanto ao papel que a sociologia deveria ter. Olha só o que Auguste Comte fala. Ciência, daí previdência. Previdência, daí ação. O que você entende por isso aqui? A gente entende que a sociologia ela é uma ciência. É uma ciência que ela vai fazer o que? Ela vai prever. Daí, previdência. Então, eu vou utilizar um método científico e vou prever os fenômenos. Só não entendi esse negócio de prever, não. Um economista, por exemplo. O economista não prevê quando vai ter uma crise? Beleza. Ele está utilizando dados, tal, utilizando o método científico para prever alguma coisa. Aí, depois que eu vou prever as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou agir. Então eu vou fazer dessa forma para que isso não possa ocorrer. Por isso, ciência, daí previdência. Eu vou prever os fenômenos. Se eu estou prevendo os fenômenos, então eu vou agir frente a eles. É essa a mentalidade que os caras tinham, beleza? Só para a gente finalizar aqui, o positivismo, ele tem a crença no progresso, tá? Eles acreditam no progresso das sociedades, tá? Através do método científico. Eu vou utilizar, né? Eu vou prever os fenômenos, eu vou agir frente aos fenômenos para organizar esses fenômenos. Aí depois que eu organizar, eu vou ter o progresso. O progresso vai ser uma consequência. Mas eu só vou chegar a esse progresso se eu conseguir prever, se eu conseguir solucionar os problemas. Daí a ordem. Se eu tenho a ordem, eu tenho o progresso. Esse lema, né, influenciou, né, a formação da nossa bandeira. Nossa bandeira nacional está altamente influenciada pelos ideais positivistas de Auguste Comte. Não esqueçam disso. Já tem muita questão sobre isso. Tranquilo? Então, galera, você responde o material, tá os comentários da questão. Qualquer dúvida você bota aí no comentário, tá? E a gente vai desenrolar o esquema aí. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Então, você segue a gente aí no canal, você fica ligado, né? Porque nós vamos ficar postando aula constantemente. Esse curso vai ser na média de umas 20 aulas, tá? Só dedicado para a segunda etapa da UEMA. Então, fica ligado em Auguste Comte e o positivismo, beleza? Então, aquele abraço.